Olá pessoal, eu sou o Felipe Ravanello, diretor de negócios e crescimento e sócio fundador da Gestão DS. Ao longo da nossa segunda temporada do Prontuário de Gestão, recebemos especialistas para falar sobre branding, imagem pessoal, saúde, finanças, investimento, contabilidade e vendas. E quero te agradecer, cliente e não cliente da Gestão DS, pela companhia. Neste especial, selecionamos os melhores trechos de cada episódio para você relembrar como foi a nossa temporada. Para começar, vamos falar sobre a saúde dos médicos e médicas com Gabriel Drummond, da IJA Saúde. Uma coisa que me chama muita atenção quando a gente conversa com médicos aqui, que também são empreendedores, que a gente chama no podcast, que uma coisa que me marca muito, que os caras sempre comentam, a gente como médico, a gente é ensinado que a gente não pode errar. O médico ele não pode errar. Caramba, isso aí é uma... E aí a gente vai para o mundo da tecnologia e, cara, vocês têm que fazer teste, errar faz parte do caminho. Como é que é isso na cabeça do médico? A gente tem uma dificuldade na saúde de entender a nossa vulnerabilidade. E por que a gente entra na faculdade com uma ideia de, cara, eu estou entrando para curar pessoas. E é frustrante porque não é assim que as coisas funcionam, né? Na verdade, e daí os cuidados paliativos ensinam muito sobre isso, faz muito mais sentido olhar para as pessoas que a gente cuida, não como doenças, e sim como pessoas, com todo o contexto que envolve elas. Tem uma frase que eu adoro, que é do Pat Adams, que diz que quando a gente cuida de doenças, a gente pode ganhar ou perder. Uma hora a doença vai levar o nosso paciente embora. Faz parte da vida isso. Mas quando a gente cuida de pessoas, a gente sempre ganha. Por quê? Porque a gente está abraçando a limitação técnica da saúde, o limite que o ser humano tem tecnológico para realmente curar doenças, resolver o problema daquela pessoa. E daí a gente também está abraçando a nossa vulnerabilidada. Perfeito. A nossa dificuldade de daqui a pouco abraçar essa falha, essa falência da nossa capacidade técnica e ajudar a pessoa que está na nossa frente da melhor maneira que a gente pode. E entender que a gente fez o que a gente conseguia da melhor forma possível. Essa estrutura de autocompaixão se perdeu muito na saúde. E hoje a gente tem muita dificuldade em errar e faz com que a gente demore a crescer. Uhum. Hoje a saúde é a indústria menos eficiente do mundo. Mais conservador também, né? Mais conservadora. 30% de todo recurso em saúde hoje, ele é desperdiçado, de alguma forma. No mundo, não é no Brasil, né? Inclusive tem um estudo que foi feito num hospital de Uberlândia, que mostrou... Uberlândia ou Uberaba, agora eu não sei. Ou Araguari, alguma coisa lá no Triângulo Mineiro. Que 56%, 57% do faturamento do hospital era para pagar desperdício. Ou uma medicação que foi feita meio ampola, ou daqui a pouco um exame que foi pedido que não precisava, ou uma doença que poderia ter sido evitada com prevenção. E isso, obviamente, gera um problemaço para o sistema de saúde e a gente não consegue olhar para isso porque a nossa gestão tem muito medo do moonshot, de se permitir errar, se permitir inovar, se permitir testar. Então, acho que a gente precisa olhar para outras indústrias e aprender bastante com elas. Branding e marca pessoal também foram pautas da nossa segunda temporada. Confira um trecho do nosso bate-papo sobre branding com a Ariane Lima, especialista em comunicação estratégica e mentora de médicos. Já na sequência, o tema é imagem pessoal, com Bianca Ladeia, autora do best-seller Marca Pessoal de Impacto. Branding nada mais é do que você criar a tua marca com os princípios, os valores e expressar ela de forma verdadeira, mas de uma forma que ela faça sentido para o público que você quer comunicar, mas sem deixar de lado os valores do teu negócio, né? Eu gosto de dizer, realmente, para a gente ter essa consciência que é algo com ING, de continuidade do branding, porque o profissional da saúde, muitas vezes, quando eu falo com ele, eu falo, deixa eu ver sua marca, deixa eu entender por que você faz o que você faz. Ele me manda o logo dele, né? Até tem essa confusão também, branding é marketing, é a minha marca, é a minha logomarca, né? Exato. O logo, ele é a representação, como se fosse o visual do que é o teu negócio. Então, de certa forma, ele tem que representar aquilo que você faz. Mas ele não é a tua marca, ele é a representação daquilo que você faz. A construção da tua marca, ela tem pilares estratégicos de ação muito mais profundos. É quase que um passo para dentro, sabe? De entender por que você faz o que você faz, com quem tua marca vai se comunicar, qual que é o diferencial dela, e eu não tô falando somente de questão de preço, né, de valor, mas realmente por que ela existe, para quem ela existe, o que ela quer comunicar, o que te difere dos outros profissionais da área da saúde, né?
Hoje é muito complicado você não se posicionar. É muito complicado você não ser visto da forma como você quer ser visto. E assim, e é o que eu falo muito, Felipe, é para facilitar a vida. O que é uma marca pessoal de impacto? O que é a definição de uma marca pessoal de impacto? É quando você para de pedir para as pessoas te ouvirem e as pessoas começam a pedir para você falar com elas. Aí você inverteu completamente o jogo. Aí você começa a escolher clientes, pacientes, time, parceiro, investidor, e você inverte o jogo. Aí você dá as cartas. E hoje em dia é isso, hoje em dia é tempo. Quando você faz as coisas intencionais, quando você faz as coisas planejadas, quando você constrói uma marca pessoal e se posiciona da forma certa, você fica em evidência. Às vezes alguma coisa que você demoraria 10 anos para construir, você constrói em 1. E não é exagero, tá? Não é exagero mesmo. Eu tenho cases de médicos assim, que não eram médicos pequenos, que já eram médicos grandes, e em um ano tem um faturamento 16. O máximo que eu já tive em médico foi um faturamento de 16 vezes mais em um ano. Porque assim o povo fala, nossa, mas não é possível. Gente, claro que é possível. A partir do momento que você começa a falar e chamar a atenção do público certo, abre o baú, que é uma mina de dinheiro caindo dentro. Você está falando com o público certo. Perfeito. Se você fala com o público certo, ele vai te contratar. Nesta temporada, a pauta finanças ganhou bastante destaque. Na sequência, vamos acompanhar um pouco do nosso episódio sobre gestão financeira com Amadeu Comim, sócio da Aptos, sobre investimento com Ramiro Gomes, sócio fundador do Clube do Valor, e para fechar o assunto, Eduardo Santos fala sobre contabilidade para clínicas médicas. Quando eu vou fazer um investimento, a última coisa que eu deveria fazer em relação ao investimento é tomar uma decisão emocional. Por isso que eu falo, médico, a única coisa... eu sempre falo, minhas clientes são mulheres, eu falo, a intuição é muito boa. Olha, a minha intuição é que minhas pacientes vão precisar desse equipamento. Eu falo, segue a intuição. Mas fora isso, o resto tem que ser racional. E eu lembro, há alguns anos eu fui jantar, fui eu e a Valéria, a gente estava comprando equipamento, e eu fui jantar com, hoje é um amigo nosso, dono de uma empresa de equipamentos aí enorme, e a gente foi jantar com ele, e eu, aproveitando o jantar, falei assim, me conta, o que leva o médico a comprar os equipamentos? E ele falou assim para mim, sem pestanejar, é 100% emocional. Geralmente a gente tenta justificar com alguma decisão racional, mas a gente toma decisões emocionais. Né? Eu falo assim, você comprou, porque todo mundo estava comprando, é emocional, né? Mas a gente tenta justificar, todo mundo estava comprando. Mas assim, se a gente parar para olhar, as decisões são muito emocionais. Então, a primeira dica, assim, na hora que você vai fazer um investimento, tenta não ser só emocional, tenta buscar referências de indicadores, que é o que a gente está falando agora. Agora, se você já não tiver os indicadores, como é que você vai ter qualquer base? Aí, e você falou isso hoje, eu vejo muito medo, sabe? Se eu não comprar, eu vou ficar para trás. Os outros estão fazendo, eu não estou fazendo, sabe? E eu acho que tem um movimento que estimula isso, né? Você vai lá numa festa, todo mundo comprando, você fala, preciso comprar também, né? Eu vou lá. Então, acho que tem essa questão consumista, e eu acho que o médico tem que ficar atento, porque a gente tem alguns clientes que sofrem porque ele está carregando uma carga de investimento pesada. Exato. Simplesmente isso. A clínica é rentável, gera muito dinheiro, mas como tem um compromisso financeiro de boleto para pagar de investimento, sofre. E aí, quando a gente fala de gestão financeira, e tu trouxe um ponto que é simplificar, é mostrar ali o principal, hoje lá no trabalho de vocês, na Aptos, enfim, o que vocês entendem como gestão financeira? É só essa questão de eu tenho que olhar para contas a pagar ou contas a receber, mas ou o que é o principal ali que eu tenho que ter na minha rotina para dizer que eu tenho uma gestão financeira no meu consultório? Eu divido em alguns elementos, né, para a gente poder entender. Então, o primeiro elemento é o controle financeiro. É aquilo que eu falei no começo, quer dizer, é garantir que o dinheiro que você recebe, que você ganha, que o médico ganha, vai para o bolso dele. Então, isso o que significa, né, gente? Controle financeiro o paciente passou na clínica, eu tenho que abrir uma conta dele, registrar que ele fez um atendimento, porque a partir do momento que eu registro o atendimento, e de novo, pode ser no caderninho, pode ser no Excel, pode ser no sistema de gestão, eu recomendo sempre o sistema de gestão, porque é muito mais fácil e mais eficiente. Você registra aquele atendimento. Registrou o atendimento, aí você acompanha aquilo, quer dizer, foi feito o pagamento, o dinheiro entrou na conta, foi o Pix, deu baixa no Pix, eu dou baixa naquilo, então eu fecho o ciclo, né? Eu tenho um controle do atendimento, registro aquele atendimento e controlo que aquele dinheiro entra de algum jeito. Não tem certo ou errado, cada um vai ter diferentes objetivos financeiros. Eu tenho
os meus, acho que diferentes pessoas têm os seus. É importante botar no papel, mas eu acredito que 2 objetivos são fundamentais, que aí acho que todo mundo tem que ter. Acho não, todo mundo tem que ter. O primeiro é a própria reserva de emergência ou reserva financeira, que é um montante parado no curto prazo, né, num tesouro Selic, num investimento com baixíssimo risco, para te dar paz de espírito, para lidar com qualquer contratempo da vida, que vai desde, sei lá, alguém furtou, roubou teu celular, tu poder comprar um novo na hora sem pestanejar, ou, sei lá, deu uma infiltração na tua casa sem fazer uma reforma que não deveria fazer. Enfim, eu acredito, e com o passar do tempo, eu fui tendo cada vez... eu fui mudando a minha ideia para que a reserva de emergência tem que ser grande. Antigamente achava que não, pode ser de 3 a 6 vezes a renda. Hoje eu já acredito que tem que ser 12 meses assim, de renda, para dar tranquilidade mesmo. Né? Pô, teve um problema... Tem determinado problema, com o médico, inclusive, né? Pode acontecer de, sei lá, um cirurgião tá lá esquiando nas Depende férias, totalmente dele, né? machuca o pulso. Eu lembro do David. O David, ele é cirurgião plástico, né? E ele teve uma vez que ele acho que foi na academia ou lutando jiu-jitsu, não lembro agora, que deu um negócio no pescoço e ele não podia operar. Ficou, tipo, acho que 1 mês, 2 meses parado. Cara, tipo assim, eu lembro a sorte que ele é um cara quando a gente abriu, a gente falou, tem 3 grupos, né? Era um cara que já investia, enfim, tinha uma renda passiva. Porque, e também naquela época ele nos enlouqueceu, né? Porque ele não podia trabalhar, ele ia lá pra gestão DS, queria falar com os clientes, enfim. Mas se tu não tá preparado, cara, essa situação pode ser, cara, quase, putz, quebrei minha clínica. É isso aí. Imagina, porque as despesas seguem vindo, né? O padrão de vida, ele todo mês te lembra de qual é, né? Chega ali, conta, luz, telefone, despesa e tal, cartão, parcelando as viagens e tal. Então, acho que para o médico é ainda mais importante ter essa reserva de emergência, reserva financeira. E aqui eu cravaria em 12 vezes a renda para dar uma boa tranquilidade. Até porque eu acho que dinheiro tem que ser uma fonte de tranquilidade. E o segundo objetivo, que eu também acho obrigatório, é o da liberdade financeira. Porque por mais que quem está nos ouvindo aqui seja apaixonado pelo que faz, assim como eu acredito que vocês aqui são apaixonados pelo trabalho de vocês, eu sou pelo meu e não tenho nem planos de parar de trabalhar, é importante ter a tranquilidade de que pode parar de trabalhar. Se necessário for, pode se permitir pisar no freio, sei lá, ter mais tempo para os filhos, para ver os filhos crescerem ou para ver os netos crescerem. Então, acho que é muito importante pensar em liberdade financeira e tem que ser por conta própria, né? Porque não adianta ali, sei lá, descontar INSS, não vai te dar uma renda que seja grande o suficiente e provavelmente até chegar esse momento vão ter tido novas reformas aí da Previdência e vai ser menos ainda do que está pensando. Então, acho que todo mundo tem que ter esses 2 planos, a reserva de emergência e a liberdade financeira. Olha uma vez por mês tuas CNDs lá, para garantir que tudo foi declarado, tudo tá pago, tu não te esqueceu de nada, né? Isso tu pode pedir pro teu contador te mandar, me manda todo mês a minha CND, ou me manda o extrato lá da Receita Federal que vai dizer que tá tudo em ordem. Por quê? Porque uma multa hoje é meio cara, tá? E a gente costuma brincar que a Receita gosta bastante de fiscalizar os médicos. A gente fala muito também que o pessoal brinca, né? Tem aquela frase que muita coisa no Brasil não funciona mais. A Receita é boa, meu. Não, e o nosso sistema é complexo, é referência, né? Referência. Eu tava vendo lá na live lá, os guris brincando que já tinha um leão e agora os caras tinham mais o T-Rex, que é o computador dos caras lá, que é um absurdo, não, os caras né? são fera. Então, assim, eu olharia isso para garantir que tá em dia, né? Eu olharia qual é o percentual, qual é o meu custo tributário. Então, pedir assim uma tabelinha, cara, quanto é que eu faturei mês a mês e quanto é que eu paguei de imposto, e aí faz ali a divisãozinha simples. Qual é o meu custo tributário? Por quê? Mais ou menos tu vai, assim, um norte, né? Se a gente fosse pegar um cenário, chutando aí um cálculo por cima, sabe? o cara tá com acima de 19%. Dá uma olhada, entendeu? Talvez tenha formas melhores, né? 19,5%, aí, cara, mais do que isso, talvez em qualquer cenário tu consiga estar melhor, tá? Por que eu tenho cuidado com esse percentual? Porque assim, é muito distinto de cada tamanho, entendeu? Então, isso eu falaria pro cara menor ali, né? E aí ele vai conseguir entender. Porque como o custo dele é pequeno, né? Seja no coworking ou seja a tradicional um médico, uma secretária em uma clínica, ele não tem muito custo que ele vai cortar. É o que ele faturou, o custo da secretária, as despesas para manter o ambiente, né,
em bom funcionamento, quanto que sobrou. Então, olhar a margem ali, não sei se é o caso, entende? É muito mais ele olhar como é que está o valor dele naquilo que ele tem de expectativa. Doutores e doutoras, como está o processo de vendas da sua clínica? Nessa temporada, conversamos com Jonatas Pinheiro, mentor de profissionais de saúde, sobre estratégias de vendas. Você sabe um dos principais erros que a gente está tentando combater aí, cara, no mercado? A gente investiu durante muito tempo no comercial 2, né? Que é aquela pessoa que fica no pós-consulta lá, termina a consulta, vai para uma salinha de negociação, e ela faz todo o approach ali, a negociação com o paciente, ela ganha uma comissão sobre isso. Cara, o mercado mudou e mudou tão rápido que hoje, sabe qual que é a venda mais importante? É a do SDR lá no início. É a venda do agendamento ali, né? Porque dentro já está encantando, a gente já preparou os processos de encantamento, já passou na jornada, a gente vem batendo nesse tema há muito tempo. Só que onde está o gargalo hoje? Lá no início, na venda da consulta. Então você faz um baita investimento em tráfego pago, capta lead, tem lead de indicação também, não só de tráfego, tem lead de site, tem lead de tudo quanto é lugar. Chega no teu WhatsApp, você atende como se já fosse seu paciente, e não é. Ali é uma venda super desafiadora, é difícil pra caramba você fazer, exige tempo e exige contatos. Eu tenho uma agência de marketing também, né? Então, faço, às vezes, acompanhamento de alguns clientes, e a principal coisa que a gente escuta é lead desqualificado. Só que, às vezes, ele não é desqualificado, ele é frio. E a minha equipe precisa estar preparada para poder fazer esse approach com esse lead várias vezes. Então, o principal desafio que eu vejo hoje na venda, que às vezes afeta diretamente a venda, é você não conseguir fazer com que ele entre na sua clínica. Tem uma barreira, tem um abismo ali entre o primeiro contato que ele fez no WhatsApp e a vinda dele até a clínica. Então, essa ponte que eu tenho que desconstruir hoje. O que a gente tem feito em muitos lugares? A gente está investindo hoje bastante nesse comercial 1 que a gente está chamando. Hoje a gente tem comercial 1 e 2. Então, eu tenho alguém na minha ponta ali só fazendo prospecção, só vendendo consulta. O trabalho dela é vender consulta. Ela tem que dominar a esteira de serviço da clínica, ela tem que entender quais são as dores, principais dores e desejos desse paciente e conseguir fazer a prospecção ao ponto de ele vir para a sua clínica consultar. Quando chega ali, cara, a jornada está toda preparada, ele chega a ter contato com o médico encanta ele, o pós lá fora já está pronta a venda. Então, perfeito. O principal erro que eu vejo é que a gente quer treinar tanto o comercial 2 e esquece do gargalo que está lá na entrada. Não consegue nem fazer esse paciente chegar na clínica. E, cara, secretária não é SDR, tá? Secretária não é um pré-vendas. Secretária é secretária. A gente precisa começar a entender quem faz, principalmente quem faz muito investimento em tráfego pago, quem tem leads ali no WhatsApp, que tem que ter um vendedor, e o seu melhor vendedor tem que estar nessa pré-venda, porque é a venda mais difícil, tá? A venda depois do consultório, ela sai 80% pronta, né? Então, lá fora, é só mais um refinamento que eu vou fazer, uma forma de pagamento. Agora, essa primeira, que é a consulta, ele vai chamar você, vai perguntar o valor do procedimento, você não vai responder, ele não vai voltar mais com você. Ele só vai dar um oi e vai abandonar a conversa. Tem um monte de coisa que vai acontecer ali nesse processo de venda inicial que você não vai conseguir vencer se você não colocar alguém especializado para fazer essa venda. Neste ano, entrou em vigor a nova resolução para publicidade e propaganda médica. O assunto foi tema do nosso episódio com Ricardo Jobim, especialista em direito médico. Para que veio essa nova resolução? Acho que também entender o que mudou em relação ao que se tinha, o que tem de novo agora e se foi de alguma forma benéfico para os nossos clientes. Essa resolução eu falo sobre ela com muito cuidado, porque as pessoas têm que colocar as coisas nos seus lugares, né? Essa resolução que entrou em vigor agora no mês de março, ela vem para regrar publicidade médica e propaganda médica. Ok, mas ainda é uma resolução do CFM, conforme um trabalho da Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos do CFM, no caso do CODEMA, e eu me preocupo muito. Olha, eu me preocupo realmente com a forma como esse assunto vem sendo tratado. Eu gostaria até de fazer um alerta a esse respeito. Gente, doutores, doutoras, essa resolução, ela diz que algumas coisas não vão ter uma punição ético-disciplinar se os requisitos forem cumpridos. Mas ninguém falou sobre como o judiciário vai entender essa publicidade para efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Então, são coisas muito distintas. A gente já vê alguma inclinação dessa resolução para dizer que ela quer estar em consonância com o Código de Defesa do Consumidor. Como, por exemplo, é proibida a venda casada de algum serviço médico ou algum tratamento. Tudo bem, aí a gente nota que existe uma preocupação. No entanto, eu quero saber como que um juiz vai ler
a possibilidade do médico publicar um antes e depois cirúrgico. Como é que ele vê isso daí? Será que o juiz vai entender isso como promessa de resultado? Porque deixar claro que essa resolução ela apenas vai dizer se o CFM ou o CREMERS, no caso do Rio Grande do Sul, os conselhos regionais, se eles vão punir os médicos ou não. O objetivo dessa resolução é dizer o que pode fazer ou não para efeito de punição administrativa disciplinar. Apenas isso. Agora, o direito penal continua ali. O direito civil continua ali. Eles não são alterados por causa disso. Então, o que eu quero dizer? Que o fato agora do Conselho permitir a publicidade não quer dizer que os magistrados agora vão ver essa publicidade de uma forma diferente de como vem agora. Você já pensou em atender por telemedicina? Se ainda não sabe se deve investir nessa possibilidade, confira o nosso bate-papo com o Dr. Jonas Spezia, CEO e fundador da Telidoc. A função da telemedicina ela não é para a gente atender o paciente grave e muito menos para a gente ter um concorrente. Dentro do novo mercado, a gente sempre tem aquela curva que são os principiantes que estão ingressando, depois a gente começa a ver ali um mercado mais fomentado, aí entram os conservadores lá atrás quando o mercado já está em queda, né? Então a gente está num princípio de mercado e a oportunidade que o médico tem, o dono de consultório, de integrar a telemedicina às suas práticas é exatamente de ampliar a fronteira do seu consultório físico. Ele está atendendo numa micro-região os determinados pacientes dele. Ele pode ampliar para o Brasil inteiro isso. Ele pode atender esses pacientes de qualquer lugar, ele vai estar viajando, ele pode prestar um atendimento de qualidade. Isso é liberdade geográfica, isso é aumento do faturamento, é redução de custo com estruturação física, deslocamentos, só vantagens, né? E outro ponto que a telemedicina traz assim de objeção é porque o médico realmente que fala isso, ele não estudou protocolos de telesaúde e telemedicina. Então, exatamente, a Telidoc, a gente entra nessa parte de mostrar para ele, peraí, isso aqui tem um norte, é assim que se faz. Tem um caminho para a gente desenvolver um atendimento de qualidade. E só para citar um estudo que saiu, quando a gente lançou ali a Telidoc, né? Eu fiz diversas buscas no mercado e a gente viu que a telemedicina resolve mundialmente, um estudo no cenário mundial, 80% das queixas dos pacientes. Então, a gente tem uma ferramenta na mão que facilita a jornada e que resolve 80% das queixas dos nossos pacientes sem precisar de deslocamento, sem precisar sair de casa. Lembra alguma coisa? Quando você quer jantar em casa e está cansado, o iFood. O que o iFood faz? O iFood ele simplesmente melhorou a tua jornada de não ter que sair de casa para comprar um lanche. A telemedicina vem para melhorar a jornada. E quando a gente fala de melhora gigantesca de jornada do cliente, quem não se adaptar, o mercado esmaga. Então, além de você ter que integrar, você vai ser obrigado a se adaptar. As videolocadoras do passado também deixaram de existir quando o Netflix surgiu. Então, é uma obrigação o médico em 2024 integrar muito bem a telemedicina. Não é mais se vai entrar ou não, né? É uma questão só de tempo e daí daquela curva que tu falou da adoção da tecnologia, ou tu pode... Já não vai ser mais um early adopter, né? Que é os primeiros ali, mas agora pode, cara, ainda tá num momento bom de conseguir entrar, de ver as experiências, né? Eu acho que o desafio nesse momento, assim, quando... Olhando pra gente, e acho que talvez olhando para uma clínica que chegou num sucesso, o cuidado para não se desconectar do propósito, sabe? Porque você começa em determinado ponto a ter tantas oportunidades de tantos negócios, tantas coisas diferentes, chegam até você porque você é uma empresa de sucesso, você é um médico de sucesso, começam a chegar essas oportunidades e isso pode te deslumbrar, né? Então eu acho que ter o foco, né, de saber dizer não para algumas oportunidades boas, né? O foco é isso, é dizer não para boas oportunidades e se manter conectado ao seu propósito, né? Então não deixar com que se perca, porque essas oportunidades elas podem ludibriar o que você está construindo no negócio. Então não se distanciar disso, né? E por alguns momentos acaba que a gente se dá uma distanciada, mas já como nós conversamos muito entre a gente percebe, já se conversa e já volta para o propósito de novo, né? E o outro ponto também é não se distanciar do seu cliente final, sabe? Eu acho que essa lição é muito importante, até
tem sido muito, muito forte para a gente, né, aqui. E acho que é legal também para o médico, quando se chega talvez num patamar de sucesso, né, inevitavelmente ele vai ter contato com o paciente, mas talvez não treinar o ouvido para escutar o que o paciente está querendo dizer sobre o seu negócio. Mas para a gente essa foi uma lição muito grande, assim, de se manter próximo do seu cliente, escutar de fato o que esse cliente está trazendo de feedback, porque lá na ponta é ele que está sentindo a dor, sabe, do que a gente está desenhando, do que a gente está construindo. Então eu acho que se manter no trilho começa a se tornar um desafio quando vem esse sucesso, sabe, de propósito, né, de foco, né, de se manter firme no valor que a gente entrega para o cliente. Então, ao meu ver, eu enxergo isso como um principal desafio quando se chega nessa etapa do negócio, de escala, e aí, não sei se eu consegui fazer a conexão correta com o mundo médico, mas acho que para o médico também encaixa de escutar de fato o que o paciente está trazendo, né? A gente cansou de escutar feedback de cliente, porque a gente tem uma ferramenta de feedback no software que é a NPS. Cansamos de escutar de clientes que isso ajudou muito porque proporcionou um canal para que o paciente trouxesse feedback para o médico, que muitas vezes a secretária não está atendendo bem, tem algum processo que não está legal na clínica, que isso dificilmente chega até o médico, porque não é proporcionado nenhum canal, e quando o paciente passa da recepção para conversar com o médico é uma autoridade ali, e muitas vezes o paciente tem receio de trazer um feedback relevante para o profissional durante isso. Então, proporcionar momentos para que isso aconteça e se manter próximo, acho que é uma dica legal para esse momento de escala. Assim. Doutores e doutoras, você sabe o que é de fato um planejamento estratégico? Nós conversamos sobre o que é e como iniciar um planejamento com Julian Antonioli, CEO e sócio fundador da Aldas. E a gente tem que entender que nos nossos negócios, tem 2 negócios dentro de um. Tem o negócio médico e tem o negócio que suporta o negócio médico. Então é como se você estivesse desenvolvendo ao mesmo tempo 2 empresas dentro de uma. Uma cuja responsabilidade e cujo posicionamento e cuja missão é essencialmente técnico-clínico, como eu sirvo o meu paciente, como eu desenvolvo minhas práticas médicas, como que eu faço isso. E outro como que eu crio uma empresa ao redor desse negócio que me permita dedicar para isso, né, e capturar a maior parcela possível de geração de valor. Então, acho que esses são os desafios. Não é necessariamente no processo de planejamento. O processo de planejamento é simples, né? Ele envolve você realmente entender onde você quer chegar e você entender a partir da posição que você está, como que você fecha esses gaps, né? Então, uma analogia que a gente usa é assim, poxa, imagina que você vai escalar uma montanha, né? Uma analogia que eu uso. Quando a gente vai lá para escalar uma montanha, a gente decide escalar o Everest, a gente vai lá, contrata o guia, treina, aprende a escalar, compra roupa, se prepara, compra passagem, viaja, chega lá na base da montanha, a gente olha para cima, a gente não vê nada, bicho. A gente vê parede e nuvem. E com planejamento estratégico é muito disso. Muitas vezes é difícil você imaginar o caminho que você deveria seguir para sair de A para B. Por quê? Porque o seu ponto de vista, olhando de baixo para cima, né, é ruim, você não consegue enxergar. Então, o que a gente provoca sempre? Fala assim, cara, se projeta no ponto futuro, se projeta como se você já estivesse onde você quer estar e olha para baixo. Concorda que se você estivesse ali numa montanha a 2.000 metros de altura e olhasse para baixo, você ia ter visto? Podia ter andado por aqui, podia ter construído uma escada, podia ter escalado aquela parede. E aí, cara, você escolhe aquelas coisas que são mais fáceis para você, nas quais você é mais apto. Você respondeu lá também o que eu tenho de competência para fazer. Com aquelas perguntas que você respondeu lá atrás, quais as competências que eu tenho, quais as capacidades. Então, o processo de planejamento não é complexo, porque ele envolve basicamente você se projetar no ponto futuro, identificar seu ponto atual, ver o gap, o que você deveria ter feito para chegar lá e agora fazer. E para encerrar a nossa temporada, recebemos a doutora Cíntia Cunha, médica dermatologista que compartilhou um pouco da sua jornada como empreendedora. Na hora de crescer, enquanto você está pequeno, é a hora de você estruturar. Estrutura financeiramente. O que é? Tem uma consultoria, monta uma planilha de Excel, ou então os softwares que ajudam.
Organize isso direitinho para você não ter que sofrer como eu sofri de fazer as coisas aleatoriamente, na intuição, ou porque o colega faz. Porque médico é muito isso. Normal, quanto você cobra? Você paga quanto para sua secretária? Ah, então vou fazer do mesmo jeito. Cada realidade é uma. Você não sabe a estrutura de custo por trás de cada clínica, né? E assim, se a gente não faz isso agora, lá na frente vai ter que ter uma conversa difícil como eu tive. Não foi fácil. Quando você muda fisicamente um ambiente onde você trabalha, é impressionante. Sistemicamente, tudo muda. Parece que a equipe começa a bater cabeça. O que fluía não flui direito. E outra coisa, quando eu tirei aquela secretária multifunção, que fazia tudo, atendia telefone, enquanto ela recebe um telefone, atende a pessoa na porta e redistribua as funções, eu criei uma segmentação. Cada secretária vai ser especialista em uma coisa. Só que eu criei um grande problema, que eu não imaginava. Como é que elas vão se comunicar? Porque quem agenda não é quem recebe mais, que não é quem negocia. Então, de repente, a gente percebeu, a gente não sabia, foi a vivência, formei um grande gap. Eu precisava agora criar uma comunicação. Foi quando o software, a gestão DS, ajudou demais. O que a gente fez? Começamos a utilizar das ferramentas para a comunicação da equipe, porque quando eu coloco ali na ficha do paciente, eu estou lá, o que o relacionamento digital comunicou, a secretária que vai receber já consegue ler ali nas observações e que já serve para o meu comercial. Então, naquele momento, o software passou a fazer total diferença no negócio, porque eu precisei integrar os times sem botar eles para conversar. Não estão mais no mesmo ambiente, no mesmo espaço físico, né? Não foi fácil. No início, a gente bateu muita cabeça, os pacientes, a gente tinha contratempos, acho que foi uns 2-3 meses de acomodação, até que a gente falou, vamos usar o sistema. Não dá pra gente ficar grupo de WhatsApp mandando informação. Se perde. Não tem outro de perde. papelzinho, não dá. Vamos pro software. E aí foi um aprendizado. Então, acho que o aprendizado é mudança física ou de estrutura de equipe vão gerar gaps que a gente não sabe quais são. Eles vão acontecer e é só vivendo pra saber. E se prepare, porque assim, vai ter que mexer nesse motor desse avião voando mesmo. E se você tiver um olhar atento, você vai conseguir passar por isso. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela companhia. Siga o Prontuário de Gestão no Instagram e também no Spotify. E nos encontramos novamente na 3ª temporada. Até lá!